Olá pessoal, mais uma aula para vocês. Física geral e experimental, energia. Tema da aula: energia cinética de rotação. Bom, é importante lembrar do conceito de energia e, em particular, da energia cinética. Tá? Energia é um conceito lá da dinâmica, né? A gente estuda lá na dinâmica, logo no início, leis de Newton. Aí depois surgem os conceitos de força, conceito de trabalho e, em seguida, o conceito de energia. Né? Fisicamente falando, energia é definido como o que torna possível a realização de trabalho. Né? Esse é o conceito. E, fisicamente falando, o que é trabalho? Trabalho é quando uma força atua sobre o corpo e provoca nele deslocamento, aí eu tenho a ocorrência de trabalho, fisicamente falando. Né? Então, trabalho é força multiplicada pela distância. Então, aí surge todos esses conceitos aí, é importante que vocês se recordem, mas aí não é, isso aí é mais uma revisão. Né? O que me interessa aqui é tratar com vocês da energia cinética de rotação. Tá? Então, quando o corpo está se deslocando numa trajetória circular, nesse caso aqui vamos pensar no movimento circular uniforme, o MCU, então, associado a esse movimento também existe uma energia, nesse caso a energia cinética de rotação. Então vamos detalhar esse tópico aí, sabendo que isso está conectado com assuntos anteriores, né, mas que a gente, na medida do possível, vai revisando essas coisas e cabe a vocês também esse trabalho aí de revisar. Então vamos lá. Então, energia, né? Energia, ela está presente em todo o corpo que está em movimento. Então, se o corpo está em movimento, ele tem energia associada. Tá? Então, no caso do movimento linear, é o caso aqui, ó, movimento linear, né? Aí eu tenho a chamada energia cinética ou energia cinética de translação. Transladar é você andar de um ponto A para um ponto B. Né? Então, você está transladando. Então, a energia cinética aqui é meio da massa multiplicada pela velocidade ao quadrado. Velocidade linear elevada ao quadrado. Bom, no movimento circular, né, nós temos aqui a energia cinética de rotação. Como é que ela é obtida? Eu substituo aqui, ó, ao invés de massa, eu trago o mr quadrado. E ao invés de v, velocidade linear, eu coloco a velocidade angular. Tá? Então, ao fazer essas substituições, nós temos a energia cinética de rotação, ó, ECR, cinética de rotação. Certo? Então, pessoal, ó, o que é o mr quadrado? O mr quadrado é o momento de inércia. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Né? Então, o que eu estou fazendo na real? Eu estou trocando massa por momento de inércia e velocidade linear por velocidade angular. Tá? Então, a massa, ou desculpe, o momento de inércia é o equivalente da massa. E a velocidade angular é o equivalente da velocidade linear. Movimento rotacional, movimento linear de translação. Então, é simples, né? É só entender que o momento de inércia é que é o equivalente da massa. E, de fato, do que nós já sabemos? Nós estudamos o momento de inércia e vimos que ela é a resistência que os corpos oferecem ao movimento de rotação. Né? Então, observe se esse conceito realmente é totalmente ligado ao conceito de massa. Massa é o que oferece resistência ao movimento linear. Né? Então, aqui oferece resistência no movimento linear, aqui oferece resistência no movimento rotacional. Então, eu só substituir quando penso em energia nesse movimento. E a velocidade, que ao invés de linear, eu tomo a velocidade equivalente, que seria a velocidade angular. Então, esse é o conceito. Tá? Bom, aí nós podemos, então, vamos pensar aqui num exercíciozinho de aplicação da energia cinética rotacional. Calcule a energia cinética de rotação de uma pequena esfera de massa 0,43 kg e velocidade angular de 3,69 radiano por segundo, preso a um fio muito leve de comprimento 0,8 metros. Está aqui a pequena esfera de massa m, a uma certa distância do centro. Essa distância aqui, o comprimento do fio, é o próprio raio, né? É o raio do movimento de rotação dessa esfera em torno do ponto zero. Então eu tenho a massa, tenho a velocidade angular e tenho o comprimento do fio, que é o raio. E aí, o que nós podemos fazer? Evidentemente, a expressão é essa, vamos utilizá-la, mas aí logo de cara o que eu vejo? Antes de aplicar essa expressão, eu preciso calcular o momento de inércia. Aí o momento de inércia mr quadrado, o momento de inércia da esfera, a massa dela é 0,43, e o raio do seu movimento é o comprimento do fio, 0,8. Fazendo essas contas aqui, 0,275 kg/m².
Agora que eu tenho um momento de inércia, aí vou lá. A energia cinética de rotação é a metade do momento de inércia multiplicado pela velocidade angular, ó, 3,69 elevado ao quadrado. Fazendo as contas, a energia cinética é 1,874 joules. Né? Você já sabe que a energia é dada em joules. Ok. Bom, agora vamos diferenciar umas coisas aqui, tá? A energia cinética em corpos extensos. Quando você tem, ó, antes a gente tratou de uma partícula, a gente falou uma pequena esfera. Quando se fala de uma pequena esfera, coisas pontuais, coisas pontiformes, onde as dimensões não são importantes, né, naquela pequena esfera, aí nós temos lá o cálculo do mr². Né? Agora, veja, quando eu tenho aqui um corpo extenso é um corpo grande, né? Um corpo que está numa dimensão em que eu preciso considerar todo o espaço contido dentro desse objeto. Aí, para fazer isso, né, como que fica o momento de a energia cinética de rotação em um corpo como esse? Observe, a expressão é exatamente a mesma do que nós temos em situações pontiformes, tá? Diferente de outras situações, de outros, por exemplo, o momento de inércia, quando você calcula ele, né, você vê que para um ponto é calculado de uma forma. Quando você considera corpos extensos, aí nós temos uma tabela para você calcular de uma barra fina, de um anel, de uma esfera, de uma casca esférica e por aí vai. Mas aqui não. Aqui, em se tratando de corpos extensos, você vê que a expressão é exatamente a mesma, né? Isso é bem interessante e facilita a nossa vida. Então, o que eu quero analisar com você? Vamos pensar aqui, ó. Primeiro, eu quero analisar a energia cinética de um corpo, pessoal, ó, que simplesmente gira em torno do seu centro de massa. Tá? O centro de massa aqui, a pontinha do laser aí, ó, tá bem no centro de massa dele, e ele está girando em torno disso. Bom, então todos os pontos desse corpo, tem momento de inércia, tem energia associada, e eu posso calcular isso aplicando simplesmente essa equação, né? Energia cinética meio do momento de inércia multiplicado pela velocidade angular ao quadrado. Nesse caso, o corpo tem apenas energia cinética de rotação. Agora veja a situação complementar aqui à frente. Olha só. Pense agora na mesma bolinha, tá? Só que ela continua girando, né? Só que olha só que interessante. Essa bolinha, além de girar sobre o seu centro de rotação, eu vou dar um chute nela. E olha o que ela vai fazer? Observe, ela além de estar girando, ó, o centro de massa dela também está andando, né? Se eu boto o laser aqui bem em cima dela, aí você vai ver que ela saiu de um ponto A e veio para um ponto B. Então, nesse caso, a energia cinética está relacionada à energia cinética de rotação e de translação. Então, para eu calcular a energia cinética de um corpo que se desloca como essa bola se deslocou, girando em torno do seu centro, mas também transladando, observe, eu tenho que ter aqui, a energia cinética dela é um somatório da energia cinética de rotação, ó, ela girando aqui, e a energia de translação, porque ela andou, né? Ela transladou. Então, nesse caso, eu tenho que considerar como energia cinética o somatório das energias. Aí eu tenho a energia cinética de rotação, meio do momento de inércia, multiplicada pela velocidade angular ao quadrado, somado com a energia cinética, como ela, meio da massa, multiplicado pela velocidade do centro de massa, elevado ao quadrado. Tá? Então, é bem tranquilo isso, né? Enquanto essa bolinha está apenas girando, eu tenho apenas energia cinética de rotação. Quando essa bolinha está girando e está andando, né, eu tenho a energia cinética como um somatório da cinética de rotação e a cinética de translação. Ok, exercício. Uma bola de 5,05 kg e raio de 0,21 metros é arremessada sobre uma rampa. Tá aí. Em determinado momento, sua velocidade é medida e verifica-se que o centro de massa se move em linha reta. Imagine, ó, essa bolinha aqui está descendo, né? Aí que ele está falando que a bolinha, verifica-se que o centro de massa se move em linha reta com a velocidade de 1,59 metros por segundo. O que ele está dizendo? Que o centro de massa andou. Essa bolinha saiu desse ponto e veio para esse ponto, né? Eu estou tendo aqui uma translação do centro de massa, que veio, digamos, desse ponto mais alto para o ponto mais baixo, certo? Enquanto que todos os pontos de sua extremidade giram com velocidade angular de 2,87 radiano por segundo. Calcule sua energia cinética total. Tá dando para ver
que esse corpo aqui está tendo uma velocidade angular, portanto ele está girando em torno do seu centro de massa, mas também está se deslocando. Nesse caso, a energia cinética é dada pelo somatório das energias cinéticas de rotação e de translação. Vamos fazer a conta aqui, ó. Então primeiro vamos ver aqui, eu tenho primeiro a energia cinética de translação, né? Vamos pensar que ela andou, aí meio de mv quadrado, meio de a massa 5,05 e a velocidade do centro de massa ele deu aqui, ó, 1,59 ao quadrado. Então a energia cinética de translação está calculada, 6,38 joule. Agora, a energia cinética de rotação, meio de momento de inércia, velocidade angular ao quadrado. Vamos fazer as contas. Aí, detalhe, antes de aplicar essa expressão, poxa, eu preciso do momento de inércia, vamos calcular ele aqui separado. Momento de inércia da esfera, da bolinha lá. M, aqui está errado, desculpe. Não, aqui está certo. Porque aqui a gente está considerando que é uma esfera. E quando você tem uma esfera, como é que eu calculo o momento de massa? Aí você tem que consultar aquela tabela, né? Você tem que se recordar daquela tabela onde nós temos a esfera, a casca esférica, nós temos a barra fina, o cilindro, etc, etc. No caso, se você buscar lá naquela tabela, você vai ver que para calcular da esfera é 2/5 da massa multiplicada pelo raio elevado ao quadrado, tá? Então é uma extensão dessa expressão, né? Você teve que fazer uma integração para o corpo esférico, e aí você chegou a essa expressão. Tudo bem, mas isso aí é uma situação para você observar na tabela e você sabe o que eu estou falando. Então, fazendo as contas, deu que o momento de inércia é 0,09 km². Agora eu posso trazer isso para a minha expressão e finalizar minha conta. Então a energia cinética de rotação seria 0,09, né, que é o momento de inércia, e a velocidade angular 2,87. O que me dá a energia cinética de rotação de 0,37 joule. Para finalizar, sabendo que a energia cinética é o somatório, isso vai me dar 6,75 joule. Tranquilo? Beleza. Então observe. Eu posso ter a situação em que um corpo apenas gira em torno do centro de massa, ou posso ter o caso em que, além de girar, ele também translada. Aí eu tenho que somar as duas energias. Isso é fundamental. Pessoal, energia. A gente não pode falar de energia sem falar em transformação de energia, né? Nós sabemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A energia se transforma. A energia não se perde nunca. A energia sempre se transforma de uma forma para outra, né? Sempre. Então a gente não pode falar de energia sem tratar um pouquinho desse conceito de transformação. E os momentos em que ocorre conservação ou dissipação de energia. Bom, então vamos pensar aqui numa situação de um veículo. Quando você abastece o veículo, você está injetando nele energia química contida no combustível, né? A octanagem da gasolina, a energia contida nas ligações químicas das moléculas de octano, né? Então tá lá o combustível que você coloca. Então a energia, aí quando você funciona o veículo, o motor dele transforma a energia química da gasolina em energia térmica. Aí ele aquece, aí tem a movimentação dos pistões e etc. O que faz com que, ó o movimento, vira brequim, né? Transforma esse movimento aqui de queima do combustível e movimentação dos pistões, transforma isso no movimento de quê? Ó, você vendo aqui, ó, transforma a energia química em energia térmica. E essa energia térmica, ó, o giro aqui já acontecendo no virabrequim, vai transformar esse movimento aqui, essa energia térmica, né, em energia cinética de rotação. Aí se tem os pneus rodando. Então a energia química do combustível se transformou em energia térmica, e a energia térmica agora está se transformando em quê? É energia cinética de rotação. Acabamos de estudar a energia cinética de rotação. E aí a energia cinética de rotação coloca o seu veículo como em movimento para frente. Tá vendo? Olha você transladando aqui. Então a energia cinética de rotação está sendo transformada em energia cinética de translação, né? É bem verdade que o seu pneu aqui está tendo energia de rotação e de translação. Agora o veículo, né? O veículo está transladando. As pessoas dentro e tudo mais está transladando de um ponto A para um ponto B, certo? Acabou por aí? Não, não acabou. Sabe por quê? Porque ainda pode ter, ó, o atrito dos pneus contra o solo. Você sabe que depois de um tempo que você viaja, você bota a mão no pneu e ele está quente. Por quê? Porque essa energia cinética de translação fez atritar o pneu contra o asfalto, e aí ela se transformou em quê? Energia térmica aquecendo os pneus. Então, observe quantas transformações aqui, né? Não dá para falar de energia sem falar das transformações de energia. E
nas situações em que não há atrito, né, nós temos a situação de conservação de energia. Então isso também são capítulos, pessoal, da dinâmica. A gente está usando esses conceitos, né, como conceitos já conhecidos, para a gente poder avançar um pouco no que tange ao movimento de rotação. Ok, bom, exercício. Esse exercício aqui trata da questão de energia e também um pouco da conservação. Vamos pensar aqui, ó. Vamos ler. Em uma superfície sem atrito, ó, isso é interessante, se é sem atrito eu vou ter conservação de energia, né? Um pequeno bloco de material magnético de massa 0,63 kg é arremessado com velocidade constante de 1,35 metros por segundo. Ele colide com a extremidade de um bastão de ferro de massa M maiúsculo, 2,28 kg e comprimento de 1,94 metros de comprimento, cuja extremidade oposta está presa por um rolamento que permite que a barra gire livremente sem atrito. O material magnético prende-se à extremidade da barra. Considere que a barra encontrava-se inicialmente em repouso. Pergunta-se, primeiro, qual a energia cinética de rotação do conjunto? O que está acontecendo? Vamos traduzir aqui o texto em um esquema, né? Eu tenho aqui uma esfera, um bloco que está se deslocando, de massa 0,63, velocidade 1,35. Ele está tendo um movimento de translação, né? Ele está tendo energia cinética de translação. E essa barra aqui, no início não tem nada, ela está parada. Aí quando esse bloco atinge essa barra, como o bloco é de um material metálico e a barra é de ferro, aí a bola adere ao metal. E ela, ao bater no metal, ela impulsiona e coloca ele em movimento. Então todo esse conjunto aqui, ó, entra no movimento rotacional. Então, o que acontece nessa situação? Observe, aqui no começo, né, vamos pensar assim, ó, aqui é o antes e aqui é o depois. Então no antes, o que está acontecendo? No antes está acontecendo que eu tenho energia cinética de translação, porque esse corpo está se deslocando, mas a barra está paradinha, né? Ela não tem nada de energia cinética, nem de translação, nem de rotação, nem de coisa nenhuma, né? Essa aqui tem, porque está em movimento, esse corpo está em movimento, tem energia cinética, nesse caso de translação, e esse aqui, esse conjunto está todo parado, então não tem energia nenhuma, né? Zero joule. Então, se eu quiser pensar nesse início aqui, ó, a energia desse conjunto, de tudo aqui, de tudo, tá? No início do processo, em que a bolinha está se deslocando e a barra está parada. Então, nesse início, o que eu tenho? A energia cinética, que é a energia de translação, mais a energia de rotação, como é que está? Eu tenho que a energia de translação, ela é diferente de zero, e a energia de rotação é zero. Então, para essa soma aqui, eu já sei que isso aqui é zero. Agora, esse aqui eu tenho que saber quanto é, né? Como essa energia cinética de translação, vamos calcular ela. Então, a energia cinética de translação, meio de mv quadrado. Fazendo as contas, né, substituir aqui meio, a massa da esfera 0,63, a velocidade 1,35, que me deu a energia cinética de translação de 0,57. Aí eu vou subir aqui, ó, e coloquei a energia cinética do início, é a energia cinética da esfera mais zero, porque aqui não tem nada. Então, no início do processo, né, nessa parte inicial, enquanto a bola está rolando para colidir ainda contra a barra, eu tenho energia cinética de 0,57 joules, certo? Bom, agora vamos pensar na situação posterior. Na situação posterior, a bolinha já atingiu, e já grudou e já está girando. Então agora o que eu estou tendo? Eu estou tendo apenas a energia cinética rotacional, tá? Porque essa bola aqui não está mais transladando, muito menos essa barra. O que está acontecendo é que esse conjunto agora está girando, né? Então, o que me interessa agora no final? Se no início eu só tinha energia de translação da esfera, do bloco, agora eu só tenho um movimento de rotação, energia cinética de rotação do conjunto. Então, e aí o que eu vou procurar ver? Uma situação inicial é a seguinte, isso é importante, ó. Como ele diz que não há atrito, né, a energia cinética que eu tenho aqui é a mesma energia de rotação que eu vou ter no final. Ó, pessoal, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia não se perde. Se nesse início aqui eu tinha 0,57 joule de energia, se não há atrito, a superfície sem atrito, não há perda de energia para ninguém, não há dissipação de energia. Então toda a energia que estava armazenada aqui continua aqui embaixo, só que agora ela está se apresentando de uma outra forma.
Se antes ela se apresentava apenas como translação nessa esfera, agora ela se apresenta como uma energia de rotação desse conjunto. Mas é correto dizer que se não há perdas, a energia que eu tenho no início é igual à energia que eu tenho no final. Tá? Então olha o que aconteceu. A energia cinética desse conjunto agora é igual à energia do início, que consequentemente é 0,57 joules. A energia não se perde. Tá? Então a energia total daqui, que nós calculamos o total, é igual ao total aqui embaixo. Só que agora está se apresentando de uma outra forma. Né? E aí o que eu posso ver? Observe, nós já respondemos a letra A. Né? Qual a energia cinética de rotação do conjunto? 0,57 joules. Né? Do conjunto agora, daqui, ó, dessa situação. Aí ele pergunta mais. Qual a velocidade angular do conjunto? Ó, esse conjunto aqui, ó, esfera, preso a um bastão, né, um cilindro, que gira livremente. Né, ele quer saber qual é a velocidade angular desse conjunto. Ó, não está difícil, porque veja, se eu sei que essa energia aqui é a energia do sistema aqui embaixo, né, e que aqui eu só tenho energia cinética de rotação, o que vai acontecer? Ó, veja só, a energia que eu tenho aqui embaixo é apenas energia cinética de rotação. Então eu vou usar esse mesmo valor. Então esse valor aqui, ó, passa a ser o valor da energia cinética de rotação. Tá? Vou usar ele aqui daqui a pouco, mas antes eu preciso descobrir, ó, quem é o momento de inércia desse conjunto. Aí está aqui do lado. Faltou espaço, botei aqui do lado. Então como é que eu vou achar esse momento de inércia? Ó, o momento de inércia, eu tenho um momento de inércia. Pense que aqui não é um fio não, tá? Como no exemplo anterior. Aqui é uma barra. Então, o momento de inércia total é o momento de inércia dessa esfera girando, dessa bolinha aqui girando, mais o da barra. Aí que eu vou fazer? O momento de inércia vai ser o da pequena esfera, mais o momento de inércia da barra. Aí se você olhar lá na nossa tabela, que me dá todos aqueles valores lá dos corpos extensos, né, ou corpos rígidos, você vai encontrar lá que o da barra é 1/3 de ml². Então eu vou ter, primeiro vamos fazer aqui para a bolinha. A massa dela é 0,63, está aqui, ó, 0,63. Tá? O raio é o raio do movimento. Ó, o raio do movimento é a distância da bolinha até o centro. Que distância é essa? É o próprio comprimento dessa barra aqui, ó, que é de 1,94. Então o raio 1,94 ao quadrado. Mais 1/3 da massa M maiúsculo, que é da barra, 2,28, multiplicado pelo comprimento da barra, que novamente, ó, é 1,94. Aí fiz essas contas, encontrei o momento de inércia, 5,23, e aí agora posso voltar para aquela ideia. Quem será a minha energia cinética de rotação? A mesma energia de translação que eu tinha no começo. Porque, ó, recordando de novo, tá? Só mais uma vez. Observe. Nesse começo eu só tinha energia de translação, não tinha de rotação. Aí o que eu fiz? A energia total aqui em cima é de 0,57. Achei aqui, ó, 0,57 mais 0. Agora, no final, a energia de translação agora é a energia rotacional do conjunto. Então essa energia cinética aqui do início virou o quê? Toda ela, não houve perda porque não há atrito. Toda ela se transformou em energia do conjunto. Então a energia cinética será, de rotação, será 0,57. Então tá aqui, ó. Então 0,57, né? Não coloquei aqui, mas eu coloquei aqui. 0,57 multiplicado por, ó, meio de 5,23, que é o que nós encontramos aqui, né? Aí tal, fiz as continhas, W. Quem é W? W é igual a 0,47 radiano por segundo, tá? Bom, esse exercício ele traz bastante conhecimento aí, né? Lembrando, assim, o que nós acabamos de ver das energias de translação, de rotação, mas também traz alguma coisa aqui ligada à conservação de energia, tá? Então, esse exercício que vale a pena ser refeito, tá? Treine mais de uma vez. Quando nós fizermos a avaliação, com certeza terá algo muito parecido com isso aqui. Pessoal, então finalizando a aula, né, eu tenho aqui aquelas questões que a gente sempre coloca como situações do mundo real para vocês analisarem. E aí agora, né, eu vou deixar para vocês aí pensarem um pouco, não vou responder agora, né? Eu quero que vocês pensem na solução. E nós já vemos desenvolvendo um trabalho e agora vocês vão acrescentar, né? O que eu quero pensar agora? Pensando em energia, será que você consegue encontrar outro argumento para justificar a escolha que você fez no exercício anterior, né? Então eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, mas também esse outro exercício aqui que envolve a hidrelétrica de Itaipu, né? Se você quiser saber quanta energia cinética de rotação
um gerador da usina hidrelétrica consegue gerar? Que informações devemos buscar? Responda isso para mim, tá? Pode ser no Zap mesmo, a gente precisa criar uma discussão para isso aqui. E aí vocês vão avaliar para mim, ó, aí veja só, pense comigo, veja só. Se você já sabe como calcular a energia cinética, você vai conseguir responder para mim que informação você deve buscar para responder isso aqui. Agora que eu já sei o que eu vou buscar, onde eu vou buscar? Ora, você não está com a internet? Vá no site da usina hidrelétrica de Itaipu e procure a informação que você precisa. Tá? Procure a informação que você precisa lá. O que você precisa? Momento de inércia? Você precisa de velocidade angular? O que você precisa? Aí você olha lá no site, você vai encontrar informação técnica das turbinas que se utiliza na usina, aí você vai conseguir calcular para mim, ó, qual é a energia cinética de rotação de cada uma. Basta calcular de uma, né? Todas é só multiplicar por 20. Qual é a energia cinética de cada uma das 20 turbinas da usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Para a gente poder conseguir dimensionar aqui utilizando esses conhecimentos aí que a gente acabou de desenvolver nessa aula de hoje. Pessoal, então por hoje é isso. Em breve eu posto outra aula, né, do chamado Teorema dos Eixos Paralelos, que vai estender para a gente o conceito de cálculo por integração do momento de inércia e vai dar para a gente várias novas possibilidades de poder calcular momentos de inércia, ok? Então é isso, até a próxima aula, até mais.